Este é o programa Empreendedor e o tema de hoje é a Lei SOX. Aqui comigo, Eduardo Carmona, professor e consultor. Eduardo, eu te perguntei no bloco anterior, né? Qual é a resistência que você percebe para a implantação da SOX nas empresas? Porque você tem experiência pessoal nisso, né? Em implantação. Em 2002, quando a necessidade aconteceu, para as primeiras empresas, as grandes empresas no Brasil, primeiro ponto, custo. Por quê? Você tem que contratar consultores, empresas que vão te ajudar a estruturar os controles internos. Custo, né? O custo foi o primeiro ponto. Tá. Depois de vencer o custo, foi a política da empresa, a cultura da empresa. Entender que aqueles controles, para o dia a dia da empresa, são fundamentais para que você tenha total eficácia e eficiência dentro do seu processo. Lógico, as empresas têm lucros fabulosos, lucros muito grandes. Olha, ninguém se preocupa tanto com o controle, ou o controle funciona porque nada de errado aconteceu. Mas a diferença do lucro e do prejuízo, em muitas companhias, pode ser um detalhe. E esse detalhe pode estar dentro do controle interno. Agora, uma questão técnica, Eduardo, a questão de gerenciamento de riscos corporativos, né? O que é exatamente esse gerenciamento? Olha, o gerenciamento de risco, para dar um exemplo bem claro, se eu fosse dono de uma grande corporação, adoraria ter na minha sala um painel de controle onde bandeirinhas amarelas, verdes e vermelhas aparecessem nos momentos que aquele processo-chave não pode falhar. Então, o que é o gerenciamento de risco? Eu preciso ter ferramentas sistêmicas e não pessoas, onde eu consiga enxergar como os meus processos estão andando. Se sai do padrão, do normal, daquela situação costumeira, eu tenho que ter controles que me avisem para eu tomar uma ação proativa, para consertar aquilo. Que isso pode, de repente, ser R$1 ou pode ser milhões dentro de um resultado de uma empresa. Então, ter esse gerenciamento de risco é ter uma ferramenta proativa para eu consertar, melhor, não consertar, para eu evitar um grande problema e não depois que ele aconteceu, consertar. Pensando numa empresa como um todo e pensando que isso tem que ter uma integração, a parte de TI, tecnologia da informação, é fundamental, né? Sem dúvida, hoje sem a TI não tem condição. Como que a TI como que uma empresa pode investir em TI para poder chegar e abarcar e conseguir implantar a SOX, a lei SOX? Primeiro com muita clareza e estrutura, porque investir em tecnologia, e eu já vivenciei alguns casos, onde se investe e muito dificilmente se vê o retorno, se vendem sonhos e entregam pesadelos. Então, a tecnologia é fundamental, porém bem estruturada, com conceitos de COBIT, ou seja, o que eu quero, como eu faço, quanto custa e aonde eu quero chegar. A estrutura de controles. A TI é tão importante, como eu disse, eu não posso depender de controles com pessoas. Pessoas falham. Eu não posso, eu tenho que ter controles sistêmicos, eu tenho que ter um painel de controle no gerenciamento de risco que, por si só, o sistema ele vai te dar um alerta. Então, eu preciso ter controles sistêmicos. Então, quanto menos depender de pessoas e mais controles sistêmicos, melhor. Até porque, se depender de pessoas, o primeiro princípio da governança corporativa é ter rodízio. Eu preciso ter rodízio de pessoas onde os controles passam na mão de 1, 2 ou 3 pessoas em determinado tempo, para não ficar na mão de uma pessoa só. E a empresa se torna até refém daquela pessoa. Então, se eu não tenho tudo sistematizado, até ter o controle com pessoas, tem que ser estudado a forma de ter a segurança. Mas o mundo ideal é tudo sistêmico. Que possa, inclusive, ter acesso fácil a qualquer momento. Sem dúvida. E ainda mais com o momento que nós estamos vivendo, tecnologia é tudo. Então, tem que estar alinhado, sim, com a governança de TI.